Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Então, a gente está dando início a outra live. Então, nós vamos falar agora sobre a adicção, né? O que é a adicção, como a adicção pode atrapalhar ou como a gente consegue lidar com ela nas nossas relações. Eu estou esperando a Claudiane e a Cacau entrar para que a gente dê início, então, a essa live. Sejam todos bem-vindos nessa live que está iniciando agora, e eu dei uma pesquisada aqui já sobre o assunto, né? E aqui diz assim, que em 2011, a Universidade dos Estados Unidos de Medicina, ela considera então a adicção como uma doença primária. E o que é uma doença primária? A Claudiane já está chegando. O que é uma doença primária? Justamente é aquela doença que ela ou acontece ou não acontece. Ou tu tem ou tu não tem. Então, por exemplo, a dor de garganta, por exemplo, ela é considerada uma doença primária. Ela ou tu tem ou tu não tem. Ou tu pode vir a ter ou não. E a adicção, ela está ligada a muitos fatores, além dos genéticos, 33,3% mais ou menos, ligado também aos fatores de traumas, né, que a pessoa interpreta, da forma como ela interpreta esses traumas, e também, ela também está ligada também a fatores do ambiente, a fatores do que ela convive ali, familiares, amigos, como ela interpreta essa convivência, né? A outra curiosidade que eu trouxe também é justamente, não consegui aceitar, Cacau, deixa eu entrar aqui. Eu aceito aqui. A outra curiosidade aqui também que eu peguei foi o que as pessoas sentem, né? As sensações que traz com a adicção. Então, por exemplo, se sentem a solidão, crises depressivas, perda do controle emocional, conflitos de familiares constantes, também ausência ou falta de atenção dos pais, dificuldade para lidar com as situações adversas do dia a dia, tentativa em disfarçar e lidar com algo prazeroso, mesmo que seja momentâneo. Então, todos esses fatores, tá bom, Cacau, isso. Ela vai sair e vai voltar, porque eu tentei aceitar e não consegui. Todos esses fatores, eles estão ligados, então, aos sintomas da pessoa que tem a adicção. A adicção, ela leva muitas vezes a quê? Ela leva justamente as pessoas a manipulações para conseguir o que ela quer. Então, por exemplo, a pessoa que é adicto dependente de drogas, por exemplo, ele vai fazer de tudo para conseguir a droga de preferência dele. Pequenos furtos, manipulações, inclusive chegando a cometer até mesmo atentar contra a própria vida para que consiga aquela droga de preferência. A adicção também não é só ligada à dependência química, ela pode ser dependência sexual, ela pode estar ligada à dependência de jogos, à dependência emocional também e tantas outras dependências que a gente conhece. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ser dependente e não ser adicto, ou ela pode ser adicto e ser dependente, porque geralmente a adicção está ligada à dependência, tá? Ela busca pela dependência, a adicção é um vício. Então, ela é uma doença que ela é primária, ela não tem cura, ela é crônica e ela é, então, mantida, ela tem que ter uma manutenção. E como a gente faz para manter essa doença controlada? Justamente indo em grupos de apoio e estando longe, totalmente longe daquilo que a pessoa tem como preferência, que pode ser jogos, pode ser drogas, pode ser agora sim aí. E tantas outras. Então, a Cacau ela vai falar com mais precisão sobre o assunto. Enquanto ela está aqui entrando, eu vou me apresentar. Eu me chamo Floranice Stocker. Eu sou psicanalista clínica, sou mentora e terapeuta e sou especialista em relacionamentos. Então, eu quero trocar aqui com a Cacau justamente para a gente entender, né, como a gente pode fazer com que a adicção se torne a mais branda em relação aos nossos relacionamentos, como a gente consegue controlar
essa doença diante aos nossos relacionamentos. Boa tarde, Cacau, seja muito bem-vinda, pode se apresentar e dar, então, continuidade a essa nossa troca de diálogo. Boa tarde, eu sou Claudiane, psicanalista e terapeuta e adicta, né? Eu tenho adicção. De tudo que você explanou aí, né, muito bem explanado, a adicção com a dependência química, né, que na outra live eu falei sobre a minha dependência química, ela fica um pouquinho pior do que as outras adicções. Porque a partir do momento que uma pessoa que é adicta faz o uso de álcool e droga, potencializa tudo. Né? E daí tem o adicto em recuperação, porque o adicto no uso, às vezes ele nem sabe, tem um monte de gente que nem sabe que é adicto, não só dependente químico, como você disse aí, né? Tem adicto de jogo, de compra, de sexo, de comida. Aí imagina o dependente químico em recuperação, igual eu já estou, com toda essa adicção aflorada, porque tirou o álcool, tirou a droga, ela vai para algum outro lugar, né? Eu já passei por essas compulsões por compra, né, essa compulsão por sexo, essa compulsão por comida, fica faltando algo. E é coisa que não é brincadeira, porque ser adicta, eu estou falando isso como uma adicta, chega a ser triste. Eu me odeio por eu ser adicta. Eu falei isso com você, sabe? Eu já pedi a Deus que me curasse, que tirasse isso de mim. Porque se fosse só a compulsão, eu tô com compulsão por comida, eu vou ali, eu vou fazer uma dieta, eu vou dar uma melhorada. Se for compulsão por um jogo, quem sabe eu frequento aí algum grupo, ou alguém me coloca ali num lugar, mas envolve sentimento, né? Envolve sentimento. Então, quando o adicto, eu, que sou dependente químico, eu estava no uso de droga, eu fiquei acumulando mais um tantão de sentimento negativo. Vocês acabaram de falar bastante ali na outra live sobre sentimento negativo, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer uma reprogramação dessa urgente, né? E ser adicto é muito ruim. E o pior é que tem muita gente que não sabe que e é muito comum. Sabe, é uma doença, assim como a dependência química, é pior ainda porque ela potencializa o uso de álcool, o uso de droga, o tabagismo. E aí vamos dar o exemplo do básico. Antes de um dependente químico, uma pessoa que é compulsiva por sexo. Compulsiva. Quem sabe o que é compulsão ficar pensando e correr atrás só daquilo ali. E se o parceiro não tiver a compulsão, não tiver na mesma sintonia, já gera um problema. Isso para o adicto é embaçado demais. É muito triste. Então, assim, geralmente os adictos, eles se relacionam com outros adictos para um poder entender o outro. E quando a outra parte não sabe que sofre de uma doença, que ela vai progredindo. Sabe, eu tô limpa de droga, vai fazer 8 anos que eu não bebo e não uso droga, mas eu ainda sou adicta, né? Eu não tô curada. E vou dar um exemplo claro do que acontece. Eu não tenho controle nenhum. Um varal de roupa cair aqui em casa é uma tempestade numa gota de água, né? Nem num copo com água. É inabilidade total com sentimento. É sentir muita raiva, é trazer muito sentimento negativo. Parece que o mundo conspira dentro da mente, da alma mesmo, que tudo na minha vida vai dar errado por causa de um varal. Eu estou falando isso da minha experiência. Né? Então, é assim, tem que falar muito, né? Eu procuro falar com várias pessoas para poder mudar, porque a adicção, além dela mexer com o sentimento, ela mexe com todo o comportamento. Porque ela vem, né, igual você falou ali, 33% vem talvez de 33,33 de patologia. No meu caso, é de patologia.
né? Porque filha de mãe alcoólatra, de vó alcoólatra, e provavelmente elas deviam ter adicção também. Inabilidade nenhuma, inabilidade zero de sentimento. A gente não consegue, eu não consigo me relacionar com o outro sem fazer um monte de castelinhos, sabe? Eu crio um monte de coisinhas na minha cabeça. Então, tudo que eu sinto demais, né? Eu costumo até levar para reunião na comunidade onde eu trabalho com os meninos. As pessoas normais, eles têm uma linha da normalidade. Então, assim, se a Franice ficar triste, você vai ficar triste e você vai subir numa linha normal, né? Eu não, se eu ficar triste, eu vou ficar muito triste. Eu deprimo. O adicto se deprime muito rápido, né? E quando eu estou feliz, eu não tenho felicidade, eu vou direto para a euforia. Então, o adicto, ele vive em euforia, depressão, euforia, depressão. Então, o que o adicto faz? Isso vai dando vazio. Em mim causa um vazio. E aonde que eu vou preencher esse vazio? Se eu sou um jogador de baralho, eu vou tentar completar meu vazio lá no baralho. Ah, mas meu marido ou minha esposa está me trocando por jogo, ou por amigo, ou por outras pessoas, e às vezes os relacionamentos se acabam, porque as pessoas não têm consciência de que o outro tem um problema, talvez de frustração, decepção, já um monte de coisa que foi causado lá atrás, lá na infância, ou talvez mais sério ainda, de patologia. Exatamente. Eu acredito que é pouca informação. Quando eu fiz o estudo da dicção, né, para ter uma profundidade maior sobre o assunto, uma das coisas que além de tudo isso que tu explanou, muito bem explanado, inclusive, tu veio, eu nem tinha falado sobre isso, e tu veio e trouxe toda essa questão, realmente, a irritabilidade, o lado negativo do cérebro, pensar mais para o negativo, é uma das doenças mais sérias que existem, é muito importante deixar bem claro isso, é uma das doenças que são mais agressivas, no sentido de comportamento, da doença comportamental, né? E não só comportamental, como também ela causa outras comorbidades também, né? E muitas vezes trazidas pelo fator externo também, do que está sendo vivenciado, e a interpretação do que já se foi vivenciado pelos traumas, né? E ainda o fator genético. E quando tu falou ali, uma das coisas assim que chamou a atenção também, a questão justamente da baixa autoestima está ligada com a adicção, baixa autoestima, a questão também de não ter amor próprio, tu vai fazer tudo para te conseguir o que tu quer, né? Então tu te humilha no último grau porque tu não enxerga mais nada em ti a não ser o vício, a não ser aquele foco que tu tem, que geralmente é a droga, né? Geralmente é a droga que é mais, a gente diz, né? Geralmente o dependente químico é adicto. Quando é de jogo, outra compulsão, talvez não seja, mas geralmente o dependente químico tem adicção, né? Isso eu escutei muito. Mas uma coisa que tu trouxe agora, que é muito importante, é sobre as patologias. Elas potencializam e muito. Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, que ela tem adicção, vai potencializar ainda mais essa esquizofrenia dela. Então, as patologias com adicção, elas fazem com que as coisas aumentem muito mais do que é normalmente, né? Então, dentre as patologias, tem tantas, né? Por exemplo, a psicopatia. Imagina um psicopata sendo adicto, um narciso sendo adicto, um psicopata narciso e adicto. Então, imagina como é se relacionar com essa pessoa, né? Ela se torna quase um serial killer, né? Então, até, de repente, né, tem alguma coisa a ver aqui, porque realmente potencializa muito, ela chega a graus extremos, né, de ira, realmente. Então, tu conviver com uma pessoa adicta, tu tem que ter o conhecimento. E, oi, tudo bom? Dom Burger. E realmente a pessoa, quando ela tem, a pessoa que convive já com alguém que tem algum tipo de dependência, seja qual for, a primeira coisa, né, para ter uma boa convivência, é entender que é uma doença. A pessoa muitas vezes não entende isso. O codependente, ele não entende que é uma doença, ele se deixa levar pela manipulação, pelo dó. Ah, ele vai mudar, ele tá só trancado um pouquinho no quarto, vai só tomar uma cervejinha, só fumar uma maconha, que era o que a gente já tinha falado na outra live. E muitas vezes, por dó, ou por vergonha, não busca ajuda,
ou então deixa que o dependente químico manipule, porque manipula mesmo, e o adicto mais ainda, ele tem um poder de persuasão e manipulação muito grande, então ele vai manipular mesmo. Então, o que tem que fazer o codependente? É justamente impor as regras, mas impor as regras que tu consiga manter as regras, porque muitas pessoas colocam regras, mas daqui a pouco elas burlam as regras, né? Elas se deixam levar pela pessoa que tem adicção. E o que acontece aqui? Ela perde o controle realmente. Por quê? Porque ela não vai mais saber o que fazer. Poxa, eu disse que tu não ia mais entrar na minha casa, Cacau. Mas aí, de repente, tu veio, Fran, só quero conversar 5 minutos contigo, é só 5 minutos. E aí eu acabo abrindo a porta da minha casa, quando eu vejo, eu já estou manipulada novamente. Então, eu quebrei uma regra, né? Então, os familiares, eles têm que estar muito atentos a isso. Que se o adicto, ele quer chegar no fundo do poço, ele vai chegar. E tu tem que ter um pulso firme com ele, justamente para que faça com que ele entenda que ele precisa de uma ajuda externa, que ele não está se mantendo sem essa ajuda, como tu falou no outro vídeo, né? Que tu pode agora contar até o que tu passa durante o ano, mesmo estando em tratamento, mesmo tu buscando alternativas fora, né, Cacau? Pranice, igual eu te falei agora no início da live, já teve vezes de eu ter vontade de chorar por ser adicta, sabe? Porque tarefas e coisas simples mesmo de fazer, igual agora eu estou estudando, e devido a ser adicta e ao uso de droga, o adicto ele já tem um déficit de atenção grande. O adicto, ele não tem muita atenção nas coisas, né? Ele é meio voado. Eu sou a voada, vou falar de mim, não vou falar dos outros adictos aí, não, vou falar de mim, né? E para mim, para eu poder estudar, eu tenho que ler, escrever tudo que eu leio para poder gravar na minha cabeça. Eu choro, sabe por quê? Porque a autopiedade faz parte do padrão do adicto, né? Ter dó, ter pena de si mesmo. E como eu sou mestre em manipular a verdade, aí eu tô lá bem na minha autopiedade mesmo, daí eu começo a vender essa imagem para as pessoas de autopiedade, né? Ah, a Claudiana é coitadinha, ela precisa disso, precisa daquilo, que ainda são traços adictivos, porque no uso de droga, no meu caso, potencializou muito mais, né? E aí você pega, vamos pegar também ali, agora eu limpa na minha adicção com compra, né? Igual eu falei para você que eu passei na minha fase de ir para as lojas e começar a comprar as coisas. É a mesma coisa que fazer a correria que eu fazia atrás de droga. É a mesma coisa. É o mesmo ritual, é o mesmo jeitinho, sabe? Quando eu queria comprar droga, eu tinha, por exemplo, eu tenho 50 reais. Ah, eu vou usar só 20 reais e 30 eu vou guardar porque eu dou conta de controlar, né? E aí eu ia, comprava os 20, daí eu já pegava um cigarrinho, um isqueiro e ia fazer meu ritual. Daqui a pouco, gastava uns 10 ali com alguma coisa, sobrava uns 20, eu ia comprar alguma coisa, né? E eu acabava com aquele dinheiro. Depois o meu plano era todo voltado para o quê? Conseguir mais. Isso no uso de droga. Eu limpa, na compra, eu recebi meu salário, né? Essa conta aqui eu posso dar 50, devo 100 para a pessoa, posso dar 50, eu vou comprar só uma blusinha, né? Daí eu chego na loja, eu pego a blusinha, a calcinha, o cinto, né? Vou pegando N coisas e justificando, mesma coisa do uso de droga que eu precisava, que estava muito barato, e assim começa a compulsão por compra, né? Então, hoje eu limpa de droga e como eu passei por tratamento psicanalítico, frequento grupo de autoajuda, então eu já sei que o mesmo caminho da compulsão, da minha adicção pela droga, eu tenho que colocar em outras áreas, né? Igual comer. Eu estou agora uns 25 quilos a mais acima do meu peso, sabe? Porque eu estou transferindo tudo para comida, justificando aonde? No Covid, eu peguei Covid em setembro do ano passado, vai fazer um ano, eu estou uma porquinha de gorda,
né? E justificando que foi por causa do Covid. E não é porque eu perdi o controle, tem alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa que está em mim recalcado, que eu não estou dando conta de saber falar, de saber, não estou conseguindo me perceber e eu estou transferindo para onde? Para a comida. Para o adicto, dependente químico, por um lado, aí eu justifico, por um lado é bom, melhor eu comer e ficar gorda do que usar droga, né? Ó, justificativa plausível, perfeita. E isso faz parte do que? O adicto, ele é mestre em se sabotar também. Porque vai chegar uma hora que eu já não vou mais achar outras coisas no lugar. É o adicto que fez muito uso de droga, de álcool, de tabaco. As outras coisas foram acrescentadas no uso de droga, sabe? Jogar, vamos um joguinho aqui para ganhar um dinheirinho para eu poder usar uma droga depois, né? A prostituição, né? Eu vou prostituir para mim poder usar a droga. Então, assim, traz uns traços adictivos que, com o tempo limpo, a gente que estuda psicanálise, a gente sabe que tudo fica armazenado aonde? No meu inconsciente. Né? Então, para poder relacionar primeiro comigo mesmo, tirando tudo aquilo que a Claudiana, que a Cacau viveu lá na rua, um dia após o outro, tem dia eu não consigo, tem dia tá aflorado. No dia que eu amanheço escutando rap, pode saber que bateu a Cacau lá da rua. Sério. E aí, mas é uma coisa que eu já... A Letícia Barbosa está aqui, diz que tu é grande terapeuta dela. E o Martim falou grande mulher e esposa. Minha esposa. A Letícia, a gente tem uma história junto, né? É uma mulher de fibra também. Beijo, Letícia. Então, aí isso daí mexe comigo, mexe com o meu ego, adicto. E isso que tu falou ali, né, da questão ali, tu vê, tu vai bem como tu falou, a prostituição, as compras, e aquela questão assim, ó, quer dizer que tu vai no último grau, né, que tu, para te conseguir, tu faz qualquer coisa, para te conseguir aquilo, qualquer coisa mesmo, tu não pensa em ti mais, tu não pensa, beijo ali a Letícia para ti, não pensa nem na questão da tua segurança, né, tu te coloca em risco, porque o teu inconsciente, ele te domina totalmente, tu não tem nenhum domínio com as tuas emoções e sentimentos, tu tem como se fosse um olhar fixo, é uma fixação, literalmente, naquilo que tu quer conseguir. Tu coloca como se tu já enxergasse, visualizasse a tua droga de preferência, ou a compra, ou o jogo, ou o sexo, não importa. Aquilo se torna um objeto de fixação, literalmente. A psicanálise explica, né? É o objeto do desejo, literalmente, aquele objeto a ser alcançado, né? E assim, é o que você falou, como eu vou falar de mim, eu estava disposta a qualquer coisa para mim conseguir droga, né? Tanto é que na outra live eu falei, eu cheguei a morar dentro de um cemitério, eu fui a nível animal, né? No último dia que eu usei droga, eu dividi comida com um cachorro. Né? Eu estava já vários dias sem comer, né? Eu passei por algumas situações bem complicadas e eu estava com fome e um pessoal deixou uma marmita na rua da feira onde que eu ficava para o resto de comida de restaurante deram para o cachorro. Eu falei, não, eu bati no cachorro e peguei a comida dele, né? Porque o dinheiro que eu tinha... o dinheiro que eu tinha no bolso, a obsessão pela droga, porque eu tinha um dinheirinho no bolso, né? Mas já que alguém passou e deixou a comida para o animal, então o dinheiro que eu tava, eu ia usar mais droga, né? Eu lembro que quando a minha filha mais velha, ela estava mais ou menos com uns 4, 5 anos de idade, 5 ou 6, a minha mãe, eu ainda ligava para casa de vez em quando e ela me falou que a minha filha tinha caído e quebrado o braço, ia precisar pôr um parafuso no braço. E aí eu
Eu joguei meu chip fora, que eu ainda tinha um telefoninho, sabe? Eu joguei o chip fora para não falar com a minha mãe, para mim correr daquela responsabilidade ali. E aí eu justificava que eu não ia porque eu estava muito magra, que eu estava muito feia. Eu justificava, realmente era. Eu não queria que eles me vissem da forma com que eu estava. E aí, como que eu fui pegar e me ajudar com aquele sentimento que eu tinha na hora de impotência, que eu não conseguia ajudar minha filha? Droga. Daí é aquele caso, né? Quando eu estava muito drogada, daí eu ia beber para cortar o efeito da droga, daí eu pegava uma outra droga e assim ia. Foi por anos. E depois, esse negócio que eu estou falando sobre eu trazer para a minha vida limpa ainda alguns traços da adicção e que não é fácil de superar, anos depois eu, 3 ou 4 anos limpa, essa minha filha, né, com 20 e poucos anos, ela já me ligou, depois que tentei retomar a família, ela falava que ela tinha vergonha de mim, e é normal, né, ter uma mãe que vivia presa ou dormindo dentro do cemitério ou na rua, é muito difícil o filho que vai aceitar. E ela falou assim, já que você está tão... Entendimento, né, Cacau? O não entendimento. Aí entra o não entendimento das pessoas também, né? O que a gente É diz mais assim, fácil não tem rejeitar. conhecimento. Isso, porque não tem conhecimento da causa. As pessoas, é muito pouco tempo que as pessoas estão entendendo que é uma doença. As pessoas até então, é realmente a visão que tinham de uma pessoa que usava drogas, ou que tinha compulsão por jogos, ou que tinha compulsão por compras. Ninguém via isso como uma doença, ou adicção mesmo. Viam justamente como uma pessoa que é vagabunda, uma pessoa que não quer nada com nada, uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que não está nem aí para a vida, uma pessoa irresponsável. Não era visto assim que a pessoa está fazendo isso porque foge ao controle dela, porque isso foge ao controle, é algo que fica além do teu controle, né? Tu não tem controle disso. Se uma pessoa saudável, né, que não tem adicção e não tem dependência química, por exemplo, a gente está toda hora buscando autoconhecimento para que a gente consiga gerenciar cada vez mais as nossas emoções e sentimentos, para a gente lidar melhor conosco mesmo, se aceitando em nós como nós somos, né, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida que levamos, porque, por exemplo, todos nós temos uma vida, todos nós trazemos uma trajetória de vida, e não sendo adicto e não sendo também dependente de alguma coisa, ainda assim tu tem muitos desafios que tu tem muitas vezes se controlar muito as tuas emoções para te não fazer bobagem. Muitas pessoas acontece isso. Tu imagina uma pessoa que ela já tem outra causa, que é uma doença da adicção e da dependência química ou de jogos, ou seja, qual for a dependência. Ou emocional também, porque a adicção também pode ter dependência emocional. Né? Ela vai estar ligada a pessoas, ela vai querer estar com pessoas, ela não pode estar sozinha, ela tem que estar grudada em alguém, né? E ser um adicto. Então eu fico olhando assim, tu imagina assim, para se relacionar com o outro, né? A gente também busca todo momento equilíbrio emocional, equilíbrio emocional. Então tu imagina o adicto mantendo esse equilíbrio emocional para ele ter uma boa convivência com ele, se aceitar ele mesmo e ainda aceitar o outro, né? Nesse caso aí, igual eu estava falando, sabe aonde que fica pior um pouquinho? É o exemplo que eu ia dar agora. Eu, depois de 4 anos limpa, 3 anos e meio, 4 anos, essa mesma filha me liga. Olha, acabaram de me pedir a casa onde que eu moro e eu preciso de R$ 10 só para pôr um crédito no meu celular para eu poder ligar para alguém para pegar minhas coisas, porque o dono da casa põe minhas coisas na rua. Na hora que ela falou, como eu não tinha ainda, porque eu era muito trabalho voluntário no início da recuperação, né? A dificuldade imensa de dinheiro. E o que eu fiz? Eu limpa, sem uso de droga, eu desliguei o telefone, bati o telefone na cara dela e não ajudei ela a resolver, não falei nada, eu travei. O que passa na cabeça do familiar do dependente químico? Que não mudou, que está usando droga, que é isso aí mesmo, que nunca vai mudar, porque ele jamais ele vai saber, se ele não existe quase informação que a minha doença é de inabilidade de sentimento e que eu travo perante a responsabilidade. É um passinho de cada vez, então, assim, é um ano, é um passo, 2 anos é outro, 3, tem gente de 20 anos que não conseguiu sair do lugar, só está abstendo do uso de droga,
né? Agora eu vou falar assim, vou tirar um pouquinho da Claudiane adicta, né? E vou falar um pouquinho do lado profissional, de ver pacientes, né? E ver o caso, por exemplo, de uma esposa que ela é compulsiva por bolsa, né? E tá perdendo o relacionamento com o marido, com os filhos, porque ela gosta de comprar bolsa. Bolsa de tudo quanto é jeito. E a compra não é só ir lá na loja e comprar, é ficar comprando pela internet e perder todo o tempo, porque a internet também, né, é uma forma de compulsão, e daí essa adicção dela, ela fica escravizada. Por quê? Porque ao invés da mulher fazer a tarefa dela do dia a dia, ela está no celular querendo comprar bolsa. Então, ela não larga o celular porque ela está querendo, ela nem às vezes nem tem dinheiro. Eu faço isso. Eu fico naquele negócio do marketplace do Facebook, eu vejo vestido, vejo macacão, vejo as coisas. Ah, quantos que é? As mulheres falam para mim o preço, eu falo, ah, beleza, eu dou meu endereço e não só para satisfazer um algo. E a família, às vezes, não vai entender. Tem gente que é taxado como louco. E realmente, se não tivesse, se não começar, não tiver uma intervenção, se não fazer uma terapia, não procurar um grupo de autoajuda, vai chegar um momento que essa pessoa, porque cai umas fichas, sabe? Opa, tem alguma coisa errada, que até para o dependente químico, para o alcoólatra, para quem está lá agora na mesa de baralho jogando e não sai de lá nem a pau, né? Para quem está fissurado na televisão, tem gente que é compulsivo por assistir televisão. Deus me livre se alguém desligar a televisão da casa, cai o mundo. É doença. Eu sou escravizado naquilo ali, porque tem gente que não sai nem de dentro de casa para assistir, para ficar ali naquele mundinho. Então começa. É o que define o adicto. Ele é escravizado. Ele é escravo dele mesmo. É escravo dele mesmo. E aí. Pode falar. Pode falar, depois eu falo. Que eu ia pedir para te falar as causas físicas que tu me contou, que tu sente durante o ano, o calafrio que te dá, as causas físicas que tu tem por conta da adicção, né? É que por ela ser uma doença física, mental e espiritual, né, no meu caso, no meu período de abstinência, porque eu conheço vários companheiros que têm de outras maneiras. Quando eu vou chegando para completar ano limpo, né, eu sinto febre, me dá ânsia de vômito, o meu corpo sente, né? O meu corpo parece que está pedindo alguma coisa, parece que eu recebo um comando assim que, opa, peraí, tem alguma coisa que mudou aqui, né? E eu, como eu estudei sobre isso, porque quando eu fui fazer um tratamento, o terapeuta falou para mim assim, Claudiane, quando o fundo de poço, tem gente que cavou o fundo de poço e teve gente que cavou um pouquinho mais. Você cavou um pouquinho mais. Eu te sugiro estudar sobre a doença da adicção, para você poder se manter limpa. Então, né, assim, vamos falar isso para a galera, né? Vamos estudar um pouquinho sobre a doença da adicção para se manter limpo. E não foi por acaso que ele te disse isso. Ele te disse isso porque realmente é muito sério, né? Como a gente estava falando, é uma doença que ela realmente é uma doença agressiva, ela é séria. Ela não é qualquer doença, assim, que... Ah, é uma dor de garganta, toma um remédio que passa, Não. né? Não é isso. Se ele te disse para te estudar, tu imagina a gravidade que é tu te manter limpa, realmente controlar essa doença em ti, né? O duro da adicção é o seguinte, porque ela é uma doença que ela não é uma ferida exposta, né? Não tem uma ferida exposta, ela é uma doença silenciosa. Ela é quietinha, igual agora, eu estou quase 8 anos sem fazer o uso de droga e de álcool. Como ela é progressiva, na medida que eu estou dormindo, a doença está dando volta, né? Em volta de mim, ela está rondando, está rondando, está rondando. Se houver uma recaída, eu não vou recair assim com pouquinha droga, pouquinho álcool. Eu vou voltar lá para o último estágio que eu estava. Por quê? Porque a progressão da doença ela é avassaladora, sabe? A adicção ela vai pegando o quê? Ela vai pegando todos os sentimentos, todos os ressentimentos que eu já tenho
e vai trabalhando em silêncio dentro de cada um adicto, sabe? Desde o alcoólatra, dependente químico, como aquele que está escravo de uma internet, né, de ficar no celular. Minha mãe dizia um ditado que hoje tudo que é demais estraga, né? Mas tem que ver se esse tudo que é demais estraga, se eu não estou muito mesmo, né? Começar a prestar atenção nos comportamentos, né? Será que eu estou escrava desse comportamento? Existe a escravidão, o toque é a adicção, transtorno obsessivo compulsivo, né? De eu querer colocar as coisas tudo no lugarzinho e limpeza. Tomar banho. Tem pessoas que tomam banho 4 vezes por dia. Eu tive uma cliente minha que ela tomava banho 4 vezes por dia, né? E a gente foi trabalhar sobre isso, né? Ela tinha uma compulsão de sujeira, ela tinha que se limpar o tempo todo, sabe? Então, é um toque, né? Tu toma banho 4 vezes, 5 vezes por dia, né? Então, porque assim, ó, tu até pode tomar banho 4 vezes, por exemplo, tá numa praia, tu vai na praia, tu volta da praia, tu para tirar o sal e tal, né? Mas assim, diariamente tu tomar 4, 5 banhos por dia já não é uma coisa muito normal. É como se cada vez que tu sai de casa, tu tem que tomar banho porque tu te sente suja, né? Por algum motivo, se sentindo suja, né? Por alguma questão, né, na tua vida. Uma questão que tu falou aqui também bem importante, Cacau, eu lembrei dos sonhos e me lembrei do Freud. Quantas vezes tu não deve estar tendo sonhos, né? E na visão do Freud, o que é os sonhos? Não tirando aquele, não entrando em questão religiosa nenhuma, mas o que ou paranormal ou algo assim, né? Mas o que são os sonhos? É justamente o desejo daquilo que tu gostaria de obter. Então, quantas vezes tu deve ter sonhado que estava usando a droga, que estava comprando alguma coisa, né? É difícil para o adicto em recuperação, porque o adicto em recuperação, quando ele sonha com droga, ele quer usar a droga no sonho. Tu vai acordar, porque a gente fica pensando no sonho. Eu, por exemplo, quando eu sonho, meus sonhos são assim, os meus sonhos são perfeitos. Eles têm começo, eles têm meio e eles têm fim. Ou eu não lembro de nada, ou eu lembro de tudo. E aquele sonho que tu lembra de tudo, tu fica o dia inteiro lembrando, até tu contar, pelo menos, para alguém, né? E parece que dissipa um pouco. Então, tu imagina tu acordar com vontade, por exemplo, para quem não é dependente químico, tu acordar com uma vontade enlouquecida de comer o melhor doce que tu tá com vontade de comer e não poder comer aquele doce, né? Oh, meu Deus. É o manifesto do inconsciente, né? O inconsciente está falando, ó, você quer, você quer, você quer. Eu me lembrei de uma coisa agora e eu vou falar antes que eu esqueço. Nessa adicção, já que a gente está trazendo essas lives de dependência química, a adicção, né, que envolve mais um monte de sentimento, para o adicto, é muito difícil para o adicto admitir que ele tem um problema, né, por compulsão, por obsessão, que ele não tem habilidade com o sentimento. Não é só para o alcoólatra e para o dependente químico que é difícil de admitir um problema. Né? De todos, né, Cacau? Geralmente a gente não quer ver, justamente porque é mais confortável a negação, né? Isso. Então, assim, os familiares que forem vendo, quando o familiar consegue eles se tratar, ele vê como ele lidar com o adicto dentro de casa. Ah, mas por que está daquele jeito? Por que isso aqui está demais? Por que está acontecendo isso? Aí ele vai conseguir ajudar um pouquinho mais. Mas, às vezes, a família também não admite que a pessoa tem um problema. E a sociedade como um todo vê todas essas coisinhas que a gente relatou aqui como imoral, como ilegal, como bizarro, né? Então, assim, eu espero que com essas lives que as pessoas forem compartilhando e forem falando, né? Vão lá no Google, ver lá quem que é um adicto. Não é só quem é dependente químico e alcoólatra, mas para o dependente químico é um pouquinho pior, porque agrava muito mais. Eu sou uma dependente química falando, né? O tanto que eu sofro por ser adicta, porque imagina você falar para uma pessoa que é escravo de algo, que começou a usar droga com 9 anos de idade, parou aos 34, que não pode mais usar.
tiraram, né? Eu sou adicta, eu estava escrava e eu ter que lidar com isso daí todos os dias, né? Um dia de cada vez, para tentar se superar, para estudar, ser membro produtivo na sociedade, fazer uma live hoje, olha só que maravilha. Né? Então, assim, que primeiro chegue nas famílias, né? Porque se já que o adicto ele tem resistência, nós temos muita resistência. Tanto é que eu fui admitir a adicção mesmo com 5 anos limpo. Eu falei na outra live, na perda do meu pai e da minha mãe. Sabe, eu precisei perder muito mesmo e não foi por causa do sentimento da dor, não, de tanta dor que eu perdi. Foi porque tinha algumas ausências de dor e eu consegui perceber que tinha alguns ressentimentos que eu tinha em relação à minha mãe, que é doído que eu vou falar agora, sabe? Mas pro adicto tem coisa que tô nem aí, tanto faz. Sabe? Tô nem aí, tanto faz. Né? Sente, mas eu recalco, coloco uma ferradura, uma armadura de sou forte, eu aguento, tá em bom lugar, que Deus a tenha, e é isso aí. Isso é típico de adicto, né? Eu tô falando de mim, mas eu acredito que é da maioria, né? Vai pegando os problemas e deixando de lado e causando outros problemas para a vida. Exatamente, porque ele tem um foco próprio dele, e quando foge a esse foco, ele não quer saber, porque aquilo não está dentro do foco e aquilo vai me causar problemas. Então, eu não quero saber disso, porque isso vai me causar problemas. Então, por que eu quero saber? Eu não quero, eu fecho, eu não quero ver. Aí tu coloca lá na verdade, a defesa do teu corpo é justamente essa, é tapar aquilo que vai te dar problemas. Eu não quero, eu quero só a solução disso. O que que é a minha solução? A minha solução é o foco naquilo que eu desejo, é o objeto de desejo, na verdade, né? Que seja qual for ele, esse objeto. E eu estava aqui pensando também que nos familiares, quando trouxe ali a questão dos familiares, que os familiares, eles entendam também o seguinte, né, Cacau? Na hora que tu for fazer uma intervenção com uma pessoa que ela tem um tipo de dependência e agravada pela adicção, não adianta elas tentarem fazer a intervenção quando a pessoa está sob efeito de alguma substância química, porque ela está fora do normal, ela está fora da consciência. Então, não adianta conversar, e daí dá muitas brigas de casais aqui, justamente por isso, e não precisa nem ser dependente químico, pode ser até uma pessoa que usou uma substância, que seja o álcool, seja até uma droga para experimentar ali num dia e ficou alterado e ficou fora da consciência, né? Por exemplo, tem várias que tiram da consciência, né? Por exemplo, o êxtase, o próprio álcool, e agora não estou lembrando assim, porque a maconha, a cocaína até não tira tanto da consciência, né? Quanto essas, eu acho que essas tiram mais da consciência. Mas eu digo assim, ó, o crack, né? Mas eu digo assim, ó, que não adianta conversar com essa pessoa na hora que ela está sob o efeito do uso da droga. Porque a pessoa ela não vai te ouvir, ela não está na consciência dela. Então não adianta tu gritar, tu berrar, tu querer ter DR, tu querer espraguejar. Espera a pessoa vir para a consciência, espera passar o efeito daquela droga naquele momento, para que depois tu tenha essa conversa, que depois tu entre num acordo com essa pessoa, ou que tu exponha os teus acordos, né, as tuas condições. Ó, se tu continuar usando aqui, tu não entra mais. O quanto, né, a gente se depara com isso, Cacau, e eu acho, assim, interessante das famílias, muitas vezes, não quererem fechar a porta para aquele filho, preferem que ele esteja se matando do lado dela, dos pais, ou daquela família, da esposa, que seja, se matando ali do lado, do que fechar a porta e deixar que ele chegue no fundo do poço para tomar uma atitude, né? Se ele não está querendo essa escolha. Porque isso acontece, muitas vezes tu tenta um acordo com a pessoa quando ela está na consciência, mas a pessoa não quer, ela não quer, não é isso que ela quer para ela, ela tem uma escolha própria dela, né? E a dificuldade que os pais têm em tomar a frente disso e ter aquela a firmeza de chegar e até o fim naquela colocação que dá, porque perde justamente quando tu, cada vez que tu dá para trás, tu vai perdendo a autoridade perante aquilo que tu disse que tu não vai fazer, né? Então, assim, ó, muitas vezes recuam, às vezes até de comunidades terapêuticas, de ir lá e tirar o coitadinho de lá,
porque ele está sofrendo nessa comunidade. Então, eu prefiro ele aqui do meu lado, se matando do meu lado, né? Literalmente, porque eu não quero tirar, né? Então, assim, é duro ouvir isso? É duro ouvir. Eu sei, eu também sou mãe. Claro que é duro ouvir isso. Só que, às vezes, a pessoa ela precisa desse choque de consciência. Porque também pode ser uma escolha da pessoa não querer sair disso. Se ela está feliz assim, se ela não quer mais sair disso, está tudo certo. Isso é uma opção que ela teve. Mas eu não preciso conviver com isso. Eu tenho essa escolha de não querer isso para mim, né? Então, é entender que as pessoas, muitas vezes, elas estão tão doentes quanto o dependente químico e não sabem que estão doentes. Então, ao primeiro sinal, eu não estou conseguindo controlar o dependente químico, eu não estou conseguindo controlar o adicto, eu sou a primeira pessoa que estou mais organizada e estou consciente, eu tenho a consciência de eu ir buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda, por isso que é tão importante quando dizem o dependente busca ajuda, o adicto, mas a família tem que estar também em tratamento. Porque a família, quando ela está em tratamento, ela vai tomar a decisão mais assertiva naquele momento para conservar aquilo, porque não adianta, gente. Né, Cacau? Se eu disser assim para ti, Cacau, hoje tu não vai sair de casa. Aí tu chega e me manipular, e tá bom, Cacau, 5 minutos, vai ali. Pronto, perdeu todo o sentido tudo que eu falei. Então, só prometa aquilo que tu vai cumprir. Porque se tu não prometer, se tu prometer e não cumprir com uma pessoa que tem um tipo de dependência ou que é adicto, tu vai perder a razão. E daí depois o adicto ele vai ficar mais fortalecido. Por quê? Porque ele vai saber te dominar. Ele vai saber como ele te manipula. Né, Cacau? Isso tu pode falar melhor que eu. O problema do familiar é codependência, né? É um assunto bem melindroso de falar com ele, por quê? Quando a gente vai falar com o dependente químico, quando vinham falar comigo, entrava aqui, saía aqui. Entrava aqui, saía aqui, eu vou me entorpecer. Eu não vou sentir, sabe? Eu não sinto nada. E quem que sente cada vez que o filho que o adicto, o alcoólatra, né, o dependente químico sai e vai para o bar, ou vai para a boca de fumo, ou a mãe, você vai para uma festa, volta mais cedo para casa, não fica até tarde, não, né? Tem filhos que têm carro, a mãe não vai beber para você dirigir, não, então tá sempre aquele cuidado. Quando esse alcoólatra, esse dependente químico, essa pessoa que é escravo desse comportamento, por alguns momentos ele até ouve, ele até sabe que está certo o que a mãe está falando, sabe a mãe, o pai, ou a esposa, dependendo da situação que cada um esteja, né, cada família. Mas quando vai fazer, né, no ato, ele não consegue, por quê? Porque uma vez que tomou um primeiro gole ou que experimentou a primeira droga, abriu a compulsão, acabou. Isso é a saída de casa. Uns voltam para casa no mesmo dia, no outro dia, uns voltam depois de 10 dias, ou outros fazem igual eu, demora 18 anos para voltar, né? Tem isso também. Então, o que acontece? Os codependentes, como ele adoeceu tanto, noites, né? Imagina, todo ser humano não gosta de ouvir não. Imagina uma mãe falando para um filho e o filho desobedecendo. Isso é muito triste. A mãe causa um monte de sentimento, né, na mãe. E daí, quando ela vê o adicto, né, ele indo, escorregando, perdendo o filho, ou o esposo, ou quem for, para droga, para rua, para bebida, a pessoa vai se enlouquecendo. Mas vai passando um tempo que o codependente acostuma com essa situação. Ele acostuma pelo hábito de ser manipulado, né? Olha, você me empresta um dinheiro porque fulano quer me matar. Daí, eu vou emprestar dinheiro para ele pagar a dívida ali, porque senão vão matar o meu filho. Nunca, num exato momento desse, a mãe vai falar, não, se vira, que te matem, então. Porque precisa do não, de ser assertivo, né? Mas como que o manipulador chega lá com o carão lá? Eu não fazia isso com a minha mãe, não, porque eu fui para longe, mas eu fiz isso com amigas minhas lá em Primavera, sabe? Fulano me arruma R$ 200 que o boqueiro falou que se eu não pagar até 6 horas da manhã, ele vai me matar. Mentira, sabe? A pessoa que estava ali, né?
almejando pela minha vida, que gosta de mim, que tem um amor por mim, e arrumava o dinheiro e eu ia acabar por usar mais droga. Né? Daí tem alguns que quando a mãe ou o pai descobre essa manipulação aí, que já é mais velha do que andar para frente, aí eles passam a levar o perigo para dentro de casa. Tem família que muda de cidade, fuga geográfica, não adianta, porque não adianta tirar o seu filho dependente da cidade, porque aonde ele for, a doença vai junto. Sem um tratamento, pode sair do Brasil para os Estados Unidos, que a doença vai estar lá, tanto do adicto, do dependente químico, quanto do codependente. Então, o codependente ele tem que começar a aceitar o que ele não vai poder modificar, ele tem que modificar o pensamento dele, o sentimento, o comportamento dele diante do enquadro, né, que o adicto gosta de enquadrar, seja ele de droga, de álcool, de compra, de sexo, seja do que for, o adicto ele tem a mania de escorar as pessoas na parede para ele conseguir o que ele quer. E ele acaba conseguindo isso com uma pessoa que é dependente dele, que não tem um preparo emocional para falar um não. Quando vem esse preparo e começa a surgir o não, aí começa a mudar a coisa. Ali na comunidade onde eu trabalho, tem um senhor, né? Que a família dele, eu fui falando, gente, né? Ele tá assim, vocês estão dando isso, tá fazendo aquilo, vão sair, vão fazer não sei o quê, e daí a família todinha, foi 2 conversas, porque tem um povo que é bem inteligente, capta o negócio. Não. Você acha bom a gente falar com meu pai hoje em ligação? Não, hoje não, porque ele vai manipular. Não, começou os não, os não, os não, os não. Ele é alcoólatra, ele não admitiu o alcoolismo dele. Hoje ele fala, eu sou um velho beberrão, eu perdi tudo, eu perdi agora minha família, não vou ver meus netos crescerem. Então, às vezes, o fundo de poço do adicto está lá na família. Sabe, enquanto tiver essa facilitação, uma caminha para dormir depois de uma noitada, um pratinho de comida para comer e engordar depois de 3 dias, 3 noites, revirando, cheirando cocaína ou fazendo uso de pasta base, isso daí o pai, a mãe, ou a esposa, sabe lá, quem for, está só matando mais o filho. Tá? Infelizmente, e eles não sabem que eles estão. É a mesma coisa que ele pegar, colocar uma arma na cabeça do filho e está fazendo uma roleta russa cada vez que o pai e a mãe cedem. Por isso que é um assunto bem, bem delicado de falar, mas precisa ser falado. Né? Então, codependente precisa fazer um tratamento, né? Procurar fazer uma terapia, saber falar os não na hora certa. Também tem o não da hora certa, porque nem Deus vai deixar acontece alguma coisa. Não adianta. Do álcool, da droga, não adianta tu falar não, porque, como tu disse, eu tô anestesiada. Por mim, não adianta falar, não vou nem escutar o que tu tá falando. É a mesma coisa que não dizer nada, né? A questão ali que tu falou dos familiares, da facilitação, né, do cacau. Eu digo assim, ó, quantas vezes, assim, quando eu trabalhava na comunidade não, mas nos grupos terapêuticos, né, e acontecia, mas como que o fulano consegue dinheiro? O pai dá, né? Ou, ele pega na minha bolsa, sabe? Poxa, mas então tu tá facilitando, porque se tu tá deixando a tua bolsa exposta, ou então aquela coisa assim, começa a desaparecer coisas na casa. Tá, mas tu tá permitindo ainda a entrada dessa pessoa. Mas é meu filho, né? Como é que eu vou não deixar ele entrar na minha casa? Como ele quebra tudo. Se eu não deixar, ele quebra tudo. Sim, mas e que atitude tu pode fazer para que isso não ocorra mais, né? Não, mas daí o que tu quer que eu faça, eu não vou fazer. Ou então, a gente estava falando da compulsória, né? Eu poder entrar com uma compulsória e internar meu filho, né? Não, mas daí eu não quero ver ele sair preso de dentro de casa. Eu não quero que venham buscar ele. Como é que vai ser buscar meu filho dentro de casa? O que vão dizer? Poxa, mas e se vier, então, o IML buscar, tá tudo certo? Né? E se não der tempo, né, Cacau? Se overdose, não der tempo de eu te salvar. E aí? Eu vi muita gente morrer do meu lado com menos de 27, 28 anos, né? Foi embora um sonho, né? De alguma mãe, de algum pai, né? De alguém.
Mas eu vou, assim, o complicado de falar sobre isso, para mim, hoje eu falo com bastante facilidade algumas coisas por estudar e conseguir perceber o que aconteceu lá atrás, né? Então, assim, essa adicção, essa dependência química, por várias vezes a minha mãe batia no peito, assim, chorava e falava: onde foi que eu errei, que você se tornou assim, sabe? Tem muito isso Não, por Cacau. parte da família, né? O que que eu fiz porque eu não te criei para pegar nada de ninguém, eu não te criei para prostituir, né? Porque eu fui para uma outra cidadezinha, né? Fui para outros lugares fazer meu uso de droga. Então, assim, não deu tempo de adulta eu tirar nada de dentro de casa. Mas só tem que. Eu, dentro de um tratamento, eu lembrei que eu, criança, sem o uso de droga, eu com 6 anos de idade, eu já cometia pequenos furtos. Né? Minha Da mãe era adicção, né, costureira, Cacau? e isso, adicção. E ela me dava um dinheirinho para me comprar as coisas, eu ia lá, pegava, passava no outro lugar, pegava o troco, entregava o dinheiro para ela e mentia, sabe, assim, com a cara mais deslavada. Ela nunca, ela morreu sem desconfiar disso, né? Então, assim, e os meus comportamentos, e era muito difícil dela identificar, porque eu não era uma menina peralta, eu era aquela menina quietinha, retraída, que mal conversava. Se a gente ia para um aniversário, para uma festinha, ela que tinha que pegar o bolo, o salgadinho, para mim, porque eu não levantava perto dela, mas longe dela eu tinha uma outra personalidade. Quando as pessoas iam falar para minha mãe quem era a Claudiane, era difícil dela acreditar algumas coisas, porque com o Adicto ele tem uns 10 personagens diferentes, né? Você imagina, eu com 42 anos de idade, existem N's deles, e os personagens negativos, no tratamento, tem que começar a tratar. Porque eu, dentro de um tratamento, depois de 3 anos, que eu comecei a saber quem sou eu. Eu sou a menina que não se aceita, eu sou a menina que se acha feia, eu sou a menina que eu tenho inveja do outro porque o outro tem uma roupa e eu não tenho, né? Eu sou a menina que tinha inveja da minha mãe, raiva da minha mãe porque ela é gorda e pobre. Eu contei uma mentira há muitos anos que eu sobrevivi com ela. O que que sua mãe faz? A minha mãe é dona de 3 ateliês de costura. Minha mãe só era uma simples costureira. E seu pai é o quê? Meu pai tem uma frota de caminhão. Mentira, meu pai era caminhoneiro, trabalhava no caminhão dos outros. E eu acreditei tanto nessa mentira e eu fui A me escravizando totalidade. em cima dela. E isso foi. Aí começou o problema da minha vida. Por quê? Porque as meninas pensavam, da escola, pensavam que eu era rica, e aí elas queriam que eu pagasse merenda para elas. Então, aquele dinheirinho da minha mãe que eu roubava, não era para mim, era para me sustentar aquele personagem que eu montei. Então, onde infelizmente, eu encontrei um alívio, porque eu não aguentava mais mentir. Ser humano nenhum aguenta viver de tanta mentira, seja ele a idade que for. Chega uma hora que a mentira ela começa a crescer, né? Crescer e vai virando uma pressão dentro da gente. Por que que alguns entram em depressão, né? É no meu caso. Por que que eu era uma criança depressiva? Porque eu mentia, porque eu não me aceitava, eu não aceitava a realidade. Quando eu cresci um pouquinho, eu usei droga, eu virei mendiga, pronto. Agora eu sou a mendiga. E ver isso, porque o adicto ele tem um vazio dentro dele, né? Que ele não sabe o que, que é isso. Quer dizer que tu mentia por não aceitar a tua vida, era pela não aceitação que está ligada à doença, justamente ligada à doença, que é a baixa estima, a não aceitação, né? O não amor próprio. E aí, para que tu continuasse sustentando e ter aquelas pessoas ali na tua volta tipo, louvando, né, como diz, tu acabava bancando isso e chegou a ficar insustentável isso, né, Cacau? Então, para ver o quanto sério é essa doença. E tu É, ainda conseguiu, né, te restabelecer, conseguiu vencer tudo isso, conseguiu dar uma reviravolta na tua vida, conseguiu fazer os cursos que tu tem, continua estudando, continua batalhando. Hoje ajuda as comunidades terapêuticas a fazer com que várias pessoas enxerguem isso que tu também conseguiu enxergar, para salvar o maior número de pessoas que tu consegue, então tu consegue preencher esse teu vazio com o lado bom,
o lado positivo da coisa e não ficou presa ao negativo, embora o negativo às vezes atormente, mas conseguiu dar uma reviravolta e botar o positivo à frente disso tudo, né, Cacau? Por uma força tua, interna tua, que não quero mais isso não serve mais para mim, não quero mais isso na minha vida. Mas eu digo assim, né, quantas pessoas não têm essa chance, né? Não tiveram essa chance de fazer isso porque a adicção foi algo tão avassalador que elas não conseguiram vencer esse momento e acabaram atentando contra elas mesmas e conseguindo, inclusive, né? E não estão mais aqui. Como tu falou, quantas famílias se destruíram ali, né? Então, o quanto é importante manter o tratamento, fazer o tratamento, buscar alternativas, justamente como a live ali, né? Falando da reprogramação mental, porque as repetições funcionam. E funcionam. Tanto funciona que tu repetiu tantas vezes que tu era rica, que tu acreditou nisso, né? Que te fazia rica. Então, quer dizer, as programações mentais, elas funcionam. Quantas programações mentais tu faz em 8 anos para te manter limpa? Quantas repetições tu tem feito diariamente para que tu te mantenha limpa? Então, o quanto a gente condiciona o nosso cérebro pela nossa força interna. E não é Cacau. Eu posso fazer isso, qualquer pessoa tem essa força, desde que tenha esse foco para elas, né? Enxergue isso como uma prioridade. Não, para aí. Eu não quero isso para minha vida mais, isso não me serve. Olha o que eu estou fazendo comigo, olha onde é que eu estou me colocando. Eu não mereço isso. Eu mereço ser feliz. Então, eu vou fazer diferente a partir de agora. Eu vou mudar isso tudo, né, Cacau? Então, o quanto é importante ter esse autoconhecimento. Tu vê, foi a partir de um médico que chegou para ti e disse, estuda sobre isso. E olha o que essa frase gerou para ti, né? Além de tu estudar, tu te formou em algo para ajudar outras pessoas, tu tem um ganho em cima dessas terapias que tu tá cada vez buscando mais e te mantém limpa porque tu tem a força ali dentro de ti e que tu busca dentro do autoconhecimento. Então, quanto é importante fazer terapia, fazer programações mentais, ter esse acompanhamento, porque não é porque nós somos terapeutas, né, Cacau, que a gente não necessita de acompanhamento. Eu preciso também. A semana passada, por exemplo, eu cheguei para uma das meninas do grupo e disse, não, agora eu também preciso. E daí nós começamos a fazer trocas. Justamente por quê? Porque todo mundo precisa ter o autoconhecimento, todo mundo precisa, às vezes, de uma mão para conseguir ver uma solução em algo que a gente não está enxergando, né? Porque às vezes a gente não consegue ver todos os lados. E aí eu falando contigo, eu digo, não, Cacau, mas e se tu fizer assim, quem sabe? Bah, Fran, não tinha pensado nisso. Então, a questão, assim, é uma troca, na verdade, que tu tem, né? Eu, como adicta, né, como dependente química, o que eu acho que o que me ajudou, acho não, tenho certeza, um dos primeiros passos é assim, é o amor próprio, sabe? A orientação para o dependente químico, no início, nos primeiros dias, retirou a droga, retirou o álcool, o adicto retirou a compra, primeiro a gente tem que usar de um pouquinho de egoísmo, não pensar em ninguém, eu preciso pensar em mim agora, sabe? É estranho falar isso, mas é o que funciona para poder sair, eu tenho que pensar em mim, né? Mas daí eu olhar para mim, eu lembro que já tinha anos que eu não dava conta de me olhar direito no espelho, porque quando eu ficava mais ou menos gordinha, bonita, é quando eu saía de uma cadeia só o salito, inchada, sabe? A estima lá embaixo, eu não tinha mais, eu já me achava feia criança. Imagina depois de tanto uso de droga, o que sobrou? Tirou a droga de mim. Eu sou horrível. Eu olhava para mim internamente, externamente, eu sou. Então, assim, limpa me deu vontade de me matar, sabe? Porque o que sobrou aqui para Claudiane? A menina feia lá da infância, ela quando tirou a droga, ela cresceu muito mais dentro de mim. As frustrações, né? Os traumas que eu tinha dos bullying lá atrás. Então, quando eu estava usando droga, eles anestesiaram por um tempo. Quando eu parei de usar droga, o uso de droga potencializou, porque eu fiquei mais feia ainda. Né, o cabelo ficou sem vida, né, eu sou bocuda e zoiuda, eu fiquei mais bocuda e mais olhuda ainda, sabe, feia, 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 e daí como que sai disso? Eu tô falando isso como mulher, porque a mulher, sem a autoestima, a mulher, ela entra em depressão,
né? Gera um monte, não consegue se relacionar com as outras pessoas, a gente não consegue de falar com a pessoa olhando no olho, né? Eu não conseguia dar um abraço em ninguém, porque eu vim daquele mecanismo de defesa só de correria e de rua. Então, para mim conseguir isso daí um dia após o outro, sabe? E falar para mim mesma que eu sou especial, que eu sou um milagre, que eu sou um ser amado por Deus, eu tive que começar a falar que eu sou amada por uma força maior. Porque, assim, eu não podia falar que eu era amada pelo meu pai, pela minha mãe no momento, porque o adicto, o dependente químico, quando o pai e a mãe, que no meu caso, meu pai e minha mãe, não, tchau, vai para lá. Né? Eles fizeram o que o correto de fazer, porque se minha mãe e meu pai não tivessem falado, dado um basta, dado um chega, eu acho que eu tinha voltado, porque quando eu fui procurar eles, limpa já, minha mãe falou, opa, peraí, não tem casa para você aqui não, vai se virar. Esse vai se virar para uma menina que está se achando feia, que não tem nada, não tinha dinheiro no bolso, para poder se superar, com muito pedido de ajuda dentro da terapia e falando desse sentimento, sabe? Falando, olha, eu acho que eu falava, vai no mercado, menina, vê se você consegue um emprego, pelo menos para limpar o mercado. Falei, quem vai contratar uma menina feia dessa, uma menina dessa forma? Sabe, a estima, só pensamento negativo, só coisa negativa. Foi o que as meninas falaram na live anterior, agora ali eu fiquei, olha só, né? Quando eu comecei a falar, que falaram para mim, vai estudar sobre a doença, né, para você se manter limpo, que você tem o dom. Então, o segredo para o dependente químico é a motivação, motivar. Quando eu estava na rua, quando eu estava, minha mãe não conseguiu me motivar, por quê? Porque uma mãe vê uma filha prostituindo, se destruindo na droga, largou os filhos para ela cuidar, não conseguia ter relacionamento afetivo amoroso com ninguém, né? Trocava de parceiro. Então, assim, fora envergonhar a minha família, qual que era a esperança que a minha mãe e meu pai tinham em mim? Que nem eu tinha fé e esperança mais em mim mesmo. Então, o adicto, o dependente químico, às vezes a gente espera, vou falar de mim, eu esperava que as pessoas fizessem para mim aquilo que eu não dava conta de fazer. E aí a família, sem conhecimento, eles cobram demais algo que eu não posso dar, que eles também não conseguiram me dar antes. Né? E às vezes tem família que é excesso de cuidado demais, né? Porque às vezes não consegue dar o carinho, o abraço, o amor, compra-se com dinheiro, com presente, ou só, eu já te crio, tem casa, tem comida, existe N tipos de família. Então, quando a pessoa tem um adicto dentro de casa, isso aí eu estou falando para o codependente, começa a perceber que tipo de família que você é. Aonde que, eu costumo dizer que a nossa vida é a peça de um teatro, né? Codependente, sai fora dessa peça de teatro, senta fora dela e vê que papel que você está fazendo dentro dessa peça. Será que é o papel correto? Será que eu ficar falando sim, sim, ou dar um não logo na caruda, assim, e manda embora, vai para lá que eu não consigo e eu tenho... Porque tem essa família também, igual a minha. Eu tenho vergonha de você. Você nunca deveria ter nascido. Que tem muita gente que está agora bebendo lá num bar ou que está usando uma droga lá, não foi só por causa de superproteção, por rejeição familiar. Sabe, às vezes tem um homem, como eu trabalho muito eu trabalho em clínica masculina, né? Às vezes a pessoa tem ali a debilidade emocional dele, ele tem dificuldade, às vezes, com responsabilidade, a pessoa traz um monte de trauma da infância, o homem, geralmente, ele procura na mulher o lado materno, né? O lado que cuida, e às vezes dentro da família, pelos relacionamentos estarem adoecidos, quando tem um adicto dentro de casa, aí ferrou. Aí acaba com tudo, porque daí ele não tem habilidade com o sentimento, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquelas briguinhas que seria mínima para uma pessoa normal, vai fazer a tempestade, não é num copo d'água, numa gota, ele vai sair, ele vai beber. E o que está ficando mais estranho, que dos números de alcoólatras que tem, eles estão passando a ser usuário de droga.
porque nos barzinhos, nas festas, as drogas estão rolando como se fosse petisco, né? Como se Sim, fosse aqui porçãozinha. também. Toma, você quer, e tá ficando pior a situação. E com Então, a as famílias pandemia estão agravou se também, né? desfazendo. Hã? A pandemia agravou bastante também, justamente pela retirada da sociedade, né? Então, assim, hoje tem delivery de drogas também, né? Tu pode chamar e a pessoa traz na tua porta, né? E, Ainda não precisa e, nem ir até o barzinho, a pessoa vem até ti, né? E é algo assim que é rotineiro, tipo, muito rotineiro. A gente não tem acesso, mas a gente sabe que acontece, né? E as pessoas muitas vezes cometem suicídios e cometem atrocidades justamente porque não estão conseguindo sair dessa situação, né? Mas estão sozinhos também, né? Sozinhos de fato, eu digo, né? Não tem ninguém mesmo mais. e você falando da pandemia, tem uma coisa que chama muita atenção. Como as pessoas ficaram, agora está soltando um pouquinho mais, mas no início, né, esse primeiro um ano e pouquinho aí, as pessoas ficarem dentro de casa, aumentou a violência doméstica por conta Sim, das pessoas ficarem muito tempo juntas, e essa adicção para o lado da internet, né, ela aumentou o número de suicídios. sim, E as crianças estão se distanciando muito mais também do pai. Então, pai, mãe, presta atenção se seu filho já não está adquirindo adicção, se ele está se escravizando ali no videogame, na televisão, porque a adicção é sério. Ela começa desse jeito, sabe? A compulsão começa para uma coisa, aí vai chegar um tempo que aquela coisa já sai da modinha para mim, na minha mente, né? E eu vou. Então, é um sério candidato ser usuário de droga, de ser um tabagista, de ser um alcoólatra, né? Então, a atenção aí já começa já desde pequeno. Então, com a pandemia, potencializou a adicção de muita gente. Tem criança que não é adicto de patologia, que está começando a ser, porque está se escravizando na internet, uhum, né? Tem mães de família, se escravizando na televisão. Não que assistir televisão não seja saudável, é saudável, independente do programa que a pessoa vá assistir. Mas só tem que aquele negócio, tudo que é demais não é saudável, né? A gente tem vários afazeres para fazer durante o dia, então começar a prestar atenção. Peraí, se eu estou deixando de fazer tal coisa, estou procrastinando, né? De hoje para fazer amanhã, então já está começando a surgir um problema. Eu ouvi lá naquela live lá, será que eu não estou tendo um problema? Será que eu já estou com adicção ou ainda não tenho e tem como intervir? Né? Vou ler, vou buscar ajuda, vou fazer terapia, né? Eu sempre posto nas minhas redes sociais. Terapia não é luxo, não. Terapia faz bem, voltar a se amar. Por quê? Porque tudo isso, quando eu estava falando agora sobre o amor, eu usei droga porque eu não me amava. Eu comecei a furtar porque eu não estava nem aí com nada por falta de amor. Eu me prostituí porque eu não me amava. Quando eu comecei no início da minha recuperação, que eu comecei a transferir para compra e para comida, eu ainda não tinha amor próprio. Eu só queria preencher o vazio, eu não queria olhar para dentro de mim. Então, para a pessoa conseguir identificar se ele é um adicto, eis uma dica. Começa a perceber como que você se sente, você sozinho, você com você mesmo. Vai dar um mergulho louco dentro do vazio. não é? O que que eu tenho que É um mergulho louco. Que eu tenho? Aí eu não a gente tava consigo ficar falando só, eu tenho que logo fazer alguma coisa. logo. Cacau, nossa live então está chegando ao final, né? Já está mais de uma hora e pouco, né? Vamos ver outro assunto Uhum. agora para a gente trazer semana que vem. Com certeza são inúmeros assuntos nessa área. É muito importante, é uma live assim que ela leva um conhecimento, né? Uma utilidade pública mesmo, para as pessoas justamente se ligarem, enxergarem, né? Que tem uma solução, que dá para fazer, que dá tempo de virar a chave e ter uma vida saudável, que tem manutenção, não tem cura, mas ela tem manutenção, né? Que é o importante. É como tu falou, achar motivação em outra coisa que seja mais saudável, né? Que te traga conhecimento, autoconhecimento, que tu te enxergue como tu falou. E não é ser egoísta, querer ter o amor próprio, querer se olhar para si, né?
É uma questão que se tu não tá bem contigo, tu não salva ninguém. Se tu não tivesse hoje bem contigo, tu não estava salvando tantas pessoas, né? Que hoje estão, inclusive, aqui assistindo, outras tantas que vão vir a assistir essa live, tantas que vão poder levar essa live ao conhecimento de tantas outras pessoas, né? Então, tu precisou, sim, ficar bem, né? Para poder estar aqui hoje, transmitir todo esse conhecimento, né? E também entender também que a gente é essencial e únicos no universo, não existe ninguém igual a nós, não existe. Se nós formos embora hoje, vai fazer falta essa pessoa aqui e deixar uma reflexão, né? O que, que a gente quer deixar de legado para quem ficar. E quando eu for, o que, que eu quero deixar de legado quando eu for? Né? Como quero que me lembrem de mim? Como quero que lembrem de como o que, que eu fiz, né, para ficar. Então, agradecer a todos que estão aqui, a minha comadre Casa dos Bonecos entrou, a Júlia Massola também, a Beth, né? E tantos outros que também estão aqui, amigos da Cacau também, sejam todos muito bem-vindos, né? Essa live. Compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, que precisam dessa live também. Muito obrigada. Também sejam muito bem-vindos todas as pessoas que não puderam estar aqui agora, mas que vão chegar depois. Cacau, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela tua confiança. Agradeço demais todo Eu que esse teu agradeço. conhecimento. Eu que E vamos agradeço. pensar na Obrigada, próxima pra obrigada semana que mesmo. vem. Ok, ok. Tchau para Um vocês. beijo no coração de todo Um mundo. ótimo começo de semana. Tchau.